Bem-vindo a mais um panorama do Antigo Testamento. Nós estamos dando continuidade então no calendário do mês de abril e estamos iniciando então a aula que vamos falar sobre o livro de Jó. E o livro de Jó nós podemos dividir dessa forma: introdução, uma cena inicial, são 3 diálogos, primeiro, segundo e terceiro, depois temos o discurso de Eliú, a intervenção de Deus e o último estado em que Jó se encontra. Quais são as personalidades, quem é que nós encontramos no livro de Jó? Então, quando nós olhamos para esse livro, nós fatalmente vamos encontrar Deus, vamos encontrar Satanás, vamos encontrar o próprio Jó, Elifaz, o Telamita, Bildade, Zofar, Eliú, um hipopótamo e um crocodilo. Tudo isso a gente vai encontrar nesse livro. Tudo bem que o hipopótamo e o crocodilo eu já cortei porque em algumas traduções está escrito isso, mas as mais antigas não são esses os nomes. Bem, continuando então, vamos fazer uma pequena introdução para identificar a provável época dos fatos em que o livro de Jó foi escrito. Bem, a provável época dos fatos é o período patriarcal. Por quê? Quando nós olhamos para a longevidade de Jó, essa longevidade ela só existe naquela época patriarcal e na época anterior ao dilúvio. Então, isso é um indício de que Jó foi escrito mais ou menos ali na época patriarcal. Jó está muito preocupado com a sua família, Jó tem uma atividade sacerdotal. Ele oferece continuamente sacrifícios, porque pode ser que qualquer um dos seus filhos tenha pecado contra Deus. Jó também, nós encontramos ausência de informação quanto à idolatria. Nós não encontramos no livro de Jó nenhum dos amigos de Jó chegando e falando que ele possa ter reverenciado um falso Deus. Não se fala de falsos deuses. Fala-se que o homem pecou. E fala-se que ele pecou contra o Deus, o único Deus verdadeiro. Então, isso vai remontar à época patriarcal, quando não se fala de outros deuses, quando o homem ou adorava a Deus ou o homem idolatrava a si mesmo, se exaltava. A gente vai verificar que os nomes citados são todos contemporâneos de Abraão. Ur, Buzita, Sunita, Tenamita, é tudo contemporâneo da época de Abraão. Vamos encontrar ausência de referências a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, a juízes, reis, profetas e lei. Parece que o autor do livro de Jó, ele tem o seu escopo, ele tem a sua vivência em períodos anteriores, ou ele viveu na mesma época que um determinado personagem e ele não tem por que citar essa pessoa. Referências a eventos iniciais. O tempo todo você encontra referências à criação, ao dilúvio, ao pacto de Noé, ao desconhecimento de fatos futuros. Você não vê nada falando sobre as tribos, você não vê nada falando sobre a terra de Canaã. Então ele desconhece qualquer coisa que é posterior ao período patriarcal. E as nações citadas são todas elas nações antigas: caldeus, sabeus, Etiópia, Cuxi, Ofir, Uz, Sabá. É tudo antigo, tudo da época do período patriarcal. Então isso indica que o livro de Jó ele deve ter sido escrito mais ou menos nessa época aí, no meio ali do livro de Gênesis, no período patriarcal. E quando nós olhamos para a descendência de Terá, nós vamos verificar que Terá teve 3 filhos, teve Naor, teve Harã e teve Abraão. Logo depois a gente vai verificar que Naor vai ter Uz, Bus, Quemuel, e vamos ter Abraão tendo Ismael, Isaac, Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Então ele não teve só Ismael e Isaac, ele também vai ter os filhos com Quetura. Então quando ele já está em idade avançada, quando a esposa dele já faleceu, ele se casa com Tecura e ainda vai ter mais tudo isso de filho. E aí a gente vai ter as descendências de Isaac, a gente vai ter Esaú e Jacó, e cada um deles vai ter a sua descendência. E do lado de lá vamos ter Quemuel, que vai ter Quezeque, Azô, Pildá, Gitfad e Betuel. E de Betuel vai vir Rebeca. Bem, Esaú, o primogênito de Esaú vai ter Elifaz, e Elifaz vai ter Temar, Omar, Zefô e Kenaz. Por que isso é importante? Porque nós vamos encontrar algumas personalidades nesse diálogo de Jó. Então, vamos resumir aquilo que importa para a gente. Então vamos lá. O único que nós não conseguimos encontrar, segundo a descendência genealógica, é Zofar, o Naamatita. Esse nós não sabemos de qual é a ramificação da família que ele é. Mas ele é contemporâneo dos demais.
Mas Eliú, aquele que vai tomar a palavra quase no final do livro para falar que os seus 3 amigos de Jó não falaram que era reto, ele é Buzita, ele é descendente de Buz, que é descendente de Nanor, que é descendente de Terá, é primo, é tudo primo. A gente vai verificar ali Elifaz, o Tenamita. Então, ele é descendente de Temar, que descende de Elifaz, que descende de Esaú, que descende de Isaac, que descende de Abraão. E vamos ter também Bildade, o Suíta, que descende de Suá, que descende de Abraão. Esses são os amigos de Jó. Daí você pode até conjecturar quem é Jó, porque Jó está na terra de Uz, que é uma terra do filho de Naor, que é da terra do filho de Terá. Mas a gente não pode chegar e dizer com certeza, por ele morar na terra de Uz, que ele era parente, primo, descendente de qualquer um da casa de Uz. Mas a gente pode imaginar que pelo menos ele tinha comunhão com todo mundo que era da família de Terá. Por quê? Aí cabe cada um conjecturar. Mas vamos entrar então na cena inicial do livro. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E o texto vai chegar a dizer que Jó oferecia sacrifícios sempre que os seus filhos estavam banquetes. Decorrido o tempo dos banquetes, ele chegava e oferecia sacrifício, e pode ser que qualquer um dos seus filhos tivesse pecado contra Deus. E você vê que Jó é descrito como um homem que ele tem muita riqueza. Ele tem 7 filhos, 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas e muitíssima gente ao seu serviço. E você vê que ele fala, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim o fazia Jó continuamente, sacrifícios ao Senhor. Bem, o versículo 6 de Jó vai chegar a dizer que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E o texto aqui não está falando dos homens subindo aos céus e se apresentando a Deus. Está falando, na realidade, que Deus se reuniu com os filhos de Deus, e aí a conjectura vai indicar que o mais provável é que sejam anjos, e no meio desses anjos também veio Satanás, veio o acusador, que é a palavra no original. Então o acusador veio entre os filhos de Deus para chegar e participar dessa audiência. Isso vai remontar algumas coisas. O inferno não foi inaugurado. Então Satanás está livre andando pela terra, porque é isso que ele fala. De onde você veio? E Satanás vai chegar e falar de rodear a terra e passear por ela. Então ele está livre. A gente só vai verificar ali como ele está livre quando a gente olha para o capítulo 12, porque o capítulo 12, na realidade, vai fazer uma retrospectiva geral de todos os fatos que aconteceram ao longo da história, o capítulo 12 de Apocalipse. Quando nós olhamos para esse capítulo, nós verificamos que ele está livre. Nós verificamos que ele é arremessado à terra no meio do capítulo 12. E isso vai remontar a mais ou menos na metade dos 3 anos e meio. E você vê que ao final da segunda metade da tribulação, Apocalipse 21 vai chegar a indicar que ele vai ser preso por pouco tempo, 1000 anos. Aí ele vai ser solto de novo, vai ter o último levante e aí sim ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre e ali vai ficar ele eternamente. Bem, estando Satanás diante de Deus ali, Deus vai olhar para Satanás e falar, olha, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E aí Satanás vai fazer uma acusação contra ele. Vai falar, olha, é óbvio que ele é isso tudo. Ele é protegido, a família dele é protegida, ele é dono de muitos bens, ele é abençoado por ti. É óbvio que ele vai te louvar, vai te agradecer, ele vai temer a você, porque você dá tudo para ele. E o Senhor vai dizer a Satanás, pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E você vê que Satanás sai da presença do Senhor e a primeira coisa que ele vai fazer é ir destruir as coisas que Jó tinha. Então ele vai atacar primeiramente suas 500 jumentas e seus 500 juntas de bois. Vai chegar um servo dele, vai contar e vai falar, olha, só eu escapei. Depois vai ser destruído suas 7.000 ovelhas, os seus servos. Depois
3.000 camelos seus vão embora, e os servos que estão ali. E por último, chega um último servo dele e fala também, olha, só eu escapei para chegar e te dar esse aviso, que seus filhos estavam todos reunidos na casa do primogênito, veio um vento e arrebatou a casa, e a casa caiu sobre eles. E só eu restei para poder te contar. E aí, Jó, diante desse quadro, vai falar, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu Deus falta alguma. Então, quando Jó se vê na pior situação que um homem pode se encontrar, ele entra num estado de luto, mas ao mesmo tempo ele entra num estado de louvor e de ação de graças a Deus. O Senhor Deus nos deu, o Senhor Deus nos tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Bem, acontece que uma segunda vez há uma reunião no céu. E num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também o acusador, entre eles, apresentar-se perante o Senhor. E Deus vai fazer a mesma pergunta, uma vez que Satanás vai falar que veio de rodear a terra e passear por ela. E ele vai falar, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir, sem causa. E aí, Satanás vai chegar e falar, olha, mas veja bem, ele é saudável. Perder os bens não muda ninguém, mas se tocar nele, aí sim ele vai blasfemar contra ti. A ideia de Satanás é essa. E aí Deus vai chegar e falar, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. E aí a gente verifica que há limites na ação de Satanás. E ele tem que fazer as coisas até o limite que lhe é dado. E ele não ousa passar desse limite. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E esse é o estado final desse homem. Ele era um homem que tinha todas as coisas, bens, posses, comia tudo do bom e do melhor, e agora ele não tinha nada, não tinha nenhum bem, não tinha nenhum filho, não tinha mais nem onde morar direito. E Jó está sentado no meio das cinzas com um caco de vidro que ele usa para se raspar. Aquele homem que era o mais importante daquela região se resume a isso agora. E o texto vai chegar e dizer novamente que em tudo isto Jó também não pecou, muito embora a esposa dele viesse a falar com ele. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele responde para sua esposa, fala como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. E a ideia de Jó era que era como se Deus tivesse se esquecido dele. Jó se achava errante no meio da terra. Como que dissesse a si mesmo, que me importa viver? Não há mais alegria em meus dias, e nenhum dos que passaram consola os dias atuais. Isso é o que acontece com esse homem. Extremamente pesaroso, extremamente triste com a situação que tem. Ele não tem mais ovelhas, não tem bois, não tem jumentas, não tem camelos, não tem servos, não tem filhos, não tem saúde, está cheio de chagas, está com uma mulher desesperada que perdeu todos os bens, posses, empregados, servos, filhos e agora está sentado nas cinzas. Essa é a situação de Jó. Bem, acontece que 3 amigos seus ouvem a situação dele. E ouvindo esses 3 amigos que Jó tinha sido acometido por todo esse mal, então eles chegam até Jó. Então vamos ter Elifaz, o Tenamita, Bildade, Suíta, Zofar, o Namatita, e combinaram eles de juntamente condoer-se de Jó e consolá-lo. Então, levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, cada um rasgando o seu manto. Lançavam pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhes dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Então você consegue imaginar o que é perder todos os filhos de uma vez só? Perder todos os bens, perder todas as posses, ter uma esposa que está desesperada, você não tem como consolar
você não ter meios, você não ter nada. Não, nós não sabemos o que é isso. Esse é o pano geral para entrar-se no primeiro diálogo dos amigos de Jó. Então Jó, depois desses 7 dias, fala pela primeira vez. E o que Jó vai fazer é esbravejar contra o dia que ele nasceu. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. E a partir dali, Jó vai fazer uma sucessão de pragas contra o dia do nascimento dele. Ele fala que esse dia tem que se converter em trevas, que esse dia não pode resplandecer mais luz sobre ele, que as trevas e a sombra da morte têm que cair sobre esse dia, que esse dia ele não pode mais ser contado entre os anos, que não pode mais ser contado entre os meses, que tem que ser estéril aquela noite, que tem que ser banidos os sons de júbilo. E ele fala, olha, se existe alguém que sabe amaldiçoar, que amaldiçoe esse dia. Escureçam-se as estrelas dos céus no crepúsculo. Tudo isso Jó fala, mas ele fala a respeito daquele dia, do dia em que ele veio a existir, porque ele considera que era melhor ter morrido do que ter sido acometido todas aquelas pragas sobre a vida dele. Essa é a ideia geral. Melhor nunca ter nascido do que perceber que a presença de Deus se foi. Ou não perceber mais a presença de Deus, não perceber mais o cuidado, o zelo, o anelo, o carinho, a proteção de Deus na sua vida. É isso que Jó está falando. Sem a presença de Deus, sem o cuidado de Deus, sem o amparo de Deus, quem sou eu? O que posso fazer eu? Parece até que Jó tinha uma ideia falsa a respeito de Deus, porque parece que o entendimento que ele tem de Deus é que Deus é aquele que enriquece as pessoas, que sempre as livra de todo mal, que protege elas de todos e qualquer problema que venha a acontecer, que protege inclusive das dores a quem ele ama. Então existe uma cerca ao redor que o protege e nenhum mal lhe acomete. E a gente vê que o salmista já disse que não é assim. O salmista vai chegar e falar, olha, a chuva cai na casa do ímpio e cai na casa do justo. Jó teve que aprender isso. E aqui nós estamos vendo Deus trabalhando com Jó e fazendo com que ele aprenda. Então temos o primeiro diálogo, ele faz o temanita, e ele vai avaliar segundo uma perspectiva de misticismo. Ele vai falar que Jó tem algum tipo de pecado oculto na vida dele. Lembra-te, acaso, já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isto mesmo eles cegam. Cada um planta o que colhe. Você deve ter algum pecado oculto, Jó. E Jó vai responder a ele. Vai falar que o sofrimento dele não é proporcional ao seu pecado, por causa da sua inocência. E de esperança da sua situação, Jó deseja a morte. Jó deseja a morte acima de todas as coisas, porque ele não vê esperança para a sua causa, porque ele se julga inocente, ele não vê nada que ele tenha feito de errado. E justamente por causa disso, ele fala, o meu pecado não é tamanho ao meu castigo. Esse castigo ele é completamente desproporcional a qualquer pecado que eu possa ter cometido. Bildad, então, vai entrar no discurso suíta e ele vai avaliar segundo uma perspectiva de tradicionalismo. Vai falar a respeito da justiça divina como um todo. Até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Teus filhos pecaram contra ele, porque ele os lançou no poder da sua transgressão. Jó, Deus é justo. Certamente, isso lhe aconteceu porque Deus teve que aplicar a sua justiça. Seus filhos pecaram, senão Deus não tocaria na vida deles. E ele vem com esse discurso de justiça divina. E Jó vai falar novamente que é necessário que haja um mediador entre o homem e um Deus infinitamente santo. E ele vai falar isso, ele vai dar essa ideia no capítulo 10, no versículo 4, versículo 5. Tens tu olhos de carne? Acaso os vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Em outras palavras, tem que existir um mediador entre Deus e o homem. A Deus, alguém que seja realmente homem, que possa ser um intercessor, um mediador entre Deus e o homem. E é interessante que Jó só está
esbravejando a sua causa. E Deus, mesmo assim, vai responder o questionamento de Jó, porque na plenitude dos tempos, Deus manda o seu próprio filho, nascido de mulher. 100% homem, 100% Deus. O mediador que Jó tanto anelava, realmente veio. Então Deus ouve a súplica do justo, Deus ouve. Ele pode demorar a responder, dependendo da sua ânsia, de quão rápido você queira a resposta. Mas ele faz tudo no seu tempo, no tempo apropriado. E você vê que até esse questionamento de Jó foi respondido oportunamente. Continuando, Zofar, o Naamatita, ele vai avaliar segundo uma perspectiva de dogmática, né? Vai partir do dogmatismo. Então, porventura, desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo. Que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Jó, você está falando de coisas que não sabe. Deus é infinitamente sábio, nós não conseguimos alcançar a sabedoria dele. Então, Jó, você está errado. E Jó vai acusar os seus amigos de falta de percepção e compaixão. Parece até que vocês são outras pessoas. Vocês estavam ali comigo 7 dias que não conseguiam nem falar. Tamanha era a minha tristeza, tamanha era a minha dor. E agora vocês me acusam de tudo quanto é jeito. Vocês perderam percepção, vocês não têm compaixão, vocês não se colocam no meu lugar. E assim termina o primeiro discurso. E entra-se então o diálogo para o segundo discurso. Ele faz, o Tenamita vai abrir o diálogo e vai basear o seu diálogo, a sua perspectiva em cima da ingratidão e do orgulho. És tu porventura o primeiro homem que nasceu? Ou fostes formado antes dos outeiros? Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Então ele vai acusar Jó de não temer a Deus. Jó vai rebater, dizendo que eles agem dessa forma porque não estão no lugar dele. Jó conclui que só Deus pode julgar a sua causa, porque os seus amigos o têm por mal. Jó declara o seu espanto diante dessa falta de solidariedade de seus amigos. Bildade, o sunita, vai falar que Jó está agindo com ingratidão com seus amigos. Até quando andarás à caça de palavras? Considera bem, então falaremos, porque somos reputados por animais, e aos teus olhos passamos por curtos de inteligência. Então Bildade se ofende em Jó dar a entender que eles não têm inteligência para julgar a causa. E Jó, dentro do seu discurso, vai novamente falar: eu estou espantado com a falta de sensibilidade que vocês têm sobre a minha causa. O único que realmente pode julgar a minha causa é Deus. E dentro desse discurso, no capítulo 19, Jó vai proferir aquilo que praticamente todos os cristãos proferem quando lembram de Jó. Porque sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Jó profetizou aqui a nossa questão da ressurreição. Eu vou ver novamente o Senhor, e vou ver nesta carne. Zofar, um Naamatita, vai julgar Jó como um ímpio, de destino selado. Vai falar que Jó é um pecador como qualquer outro e ele é perverso. E por isso é que está sendo acometido de tantos males. Porventura não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea? E, novamente, a resposta de Jó aponta para a impunidade dos ímpios e acusa seus amigos à desonestidade intelectual. Olha, vocês sabem que existem homens ímpios e eles estão todos prosperando. Como é que vocês vêm dizer que Deus está me atacando porque eu sou ímpio? Se eu fosse tão ímpio, eu estaria prosperando como os demais.
essa é a resposta que Jó vai dar quando nós olhamos para o discurso. Bem, acontece que nenhum dos seus amigos consegue convencer Jó dos seus erros. Então, vamos ter um terceiro diálogo onde ele faz o tenamita, vai falar que Jó cometeu um pecado grosseiro e secreto, um pecado oculto. Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? E Jó vai afirmar que o desejo dele é abafado. O desejo de justiça, o desejo de salvação é abafado pela impunidade dos ímpios. Jó, vai acusar Jó de não temer a Deus, de ter grande malícia, de não ser bondoso com o próximo. Ele orienta Jó a se afastar do mal e se converter a Deus e ofertar. Jó anseia em ser ouvido perante Deus. E Bildade, o sunita, vai complementar, falando da impossibilidade plena do homem ser justo perante Deus. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? E Jó vai terminar o seu discurso dizendo: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Se como Adão encobria minhas transgressões, ocultando o meu delito do meu seio. Então você vê o tempo todo Jó rebatendo as acusações dos seus amigos, falando que Jó entende e concorda que Deus ele castiga o iníquo. Mas ele fala que os amigos dele não entendem qual é a verdadeira fonte de sabedoria, o qual Jó aponta: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal o entendimento. Senhor, se por acaso eu encobri as minhas transgressões como Adão, me revela. Bem, diante desse quadro, seus amigos não falam-lhe mais nada e Eliú entra no discurso, o Buzikta. E até o presente momento nós não identificamos a presença dele, mas ele pede a palavra, uma vez que ele se considera o mais moço entre aqueles que estão presentes, e ele começa a falar com Jó. E ele vai acusar e reprovar os 3 amigos de Jó, porque os 3 amigos de Jó não conseguiram convencer a Jó do erro de Jó. E vai falar que os amigos de Jó também estavam errados nos seus posicionamentos, porque eles não abarcaram toda a situação. E por fim, vai repreender Jó por não aceitar a disciplina. Jó deve parar de limitar quem é o Criador. Guarda-te, não te inclines para a iniquidade, pois isso preferes à tua miséria. Eis que Deus se mostra grande em poder. Quem é mestre como ele? Ora, nem tudo que acontece é para julgar o mal. Às vezes as coisas acontecem para que Deus possa nos ensinar a como andar de forma correta. Deus é aquele que ensina. Deus é aquele que exorta. E Jó, novamente, em resposta, vai apontar para a impunidade dos ímpios e vai acusar novamente os seus amigos de desonestidade intelectual. Muito embora Eliú vá dar o mesmo discurso que Deus vai dar, parece que Jó não entende esse discurso vindo de um homem, assim como ele. E aí nós temos a intervenção de Deus no diálogo. Deus confronta a incapacidade de Jó entender as coisas. Então ele vai começar o discurso dele falando da criação, da terra, daquele que põe limites no mar, daquele que fez os astros celestes, o mundo inferior, a meteorologia, e por fim Deus vai concluir no ramo da zoologia. E vai perguntar a Jó: inclina, Jó, os ouvidos a isto, para e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e como faz resplandecer o relâmpago na sua nuvem? E a resposta de Jó dessa vez vai ser completamente diferente. Jó vai responder com humildade e reverência diante de Deus. E chegamos ao último estado de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto possuía. Então nós vamos verificar que ele vai voltar a ter 7 filhos, 3 filhas, 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas, muitíssima gente a seu serviço. É interessante notar que o texto vai chegar e dizer que Jó viveu mais 140 anos. Se Deus deu tudo em dobro, muito provavelmente Jó, na época dos fatos, tinha 70 anos. Então Jó vive até os 210 anos. Ah, mas aqui só deu 7 filhos e 3 filhas. Mas
Deus é Deus de vivos, não é Deus de mortos. Isso é o que Jesus fala. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então ele fala, essas pessoas não morreram, essas pessoas estão com Deus. Então, Deus deu o dobro de filhos, 7 que já estão com Deus e mais 7 que estão ali, 3 que já estão com Deus e mais 3 que estão ali. Então, Jó recebeu o dobro de tudo aquilo que possuía. E assim a gente termina o livro de Jó. E vou fazer um apêndice aqui de 2 minutos no máximo, porque a gente tem uma parte do livro de Jó que vai narrar a respeito de um animal que é muito interessante. É o Behemoth. Contempla agora o hipopótamo. Hipopótamo é a palavra que colocaram nos dias atuais. Que come a erva como boi. Até aí você pode ver a foto, realmente come erva como boi, fica muito parecido. Sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Aí já vai começar a ficar difícil você olhar para esse animal e enxergar essas coisas. Sua força está no seu lombo e o seu poder nos músculos do seu ventre. É tudo flácido. Então não pode ser desse animal que ele está falando. Endurece a sua cauda como cedro. Cedro é uma madeira, uma tora bem forte, bem resistente. E olha ali o cotoco de cauda que o hipopótamo tem. Os tendões da sua coxa estão entretecidos. Você não consegue ver isso. É tudo meio flácido. Se você tocar, vai ver que vai balançar um pouquinho. Os seus ossos são como tubos de bronze. Espera aí, não tem nada a ver, não tem tubo de bronze ali. O seu arcabouço como barras de ferro. Não estamos falando de hipopótamo. Em verdade, os montes lhe produzem pasto. Como assim os montes lhe produzem pasto se o hipopótamo vive a sua vida perto de regiões onde exista água, para que ele fique parte do tempo de vida dentro da água, porque ele não consegue suportar o peso do próprio corpo. Então, quando ele está dentro da água, a densidade vai ser alterada e vai facilitar ele a se locomover. Ele não tem capacidade de subir num alto monte para que o monte lhe sirva de pasto. Certamente não é um hipopótamo. Um animal mais plausível que entra dentro dessa descrição e que não existe mais nos dias atuais seria esse animal. O hipopótamo você verifica que é um animal bem mais pequeno ali embaixo. Então, um animal que causa esse espanto, que realmente pode viver e pastar nos montes, que é herbívoro, é o animal que se encontra aí na foto. A cauda dele seria como cedro. Os tendões da sua coxa são entretecidos, então a musculatura, a pele dele é bem rochosa, bem dura. A sua força está nos seus lombos, e aí você verifica o lombo do animal. E realmente tem que ter força ali, para poder se locomover e para manter todo esse arcabouço em pé. Então isso daqui é um exemplo de um animal que nos dias atuais não existe, mas em dias anteriores existia. Então aqui a gente termina o nosso narrativo do livro de Jó. Eu só abri esse apêndice para você ver que o texto, a gente fala que às vezes a Bíblia não fala sobre animais pré-históricos, mas nós temos animais pré-históricos na Bíblia. Nós só não percebemos porque às vezes algum tradutor, na tentativa de trazer para um animal mais próximo da realidade, ele coloca um outro nome, para tentar aproximar o entendimento daquilo que nós conseguimos ver no dia a dia. Temos o outro animal descrito aqui, que é descrito como um crocodilo. Se você parar para analisar, você vai verificar que não é um crocodilo. Leia, chegue às suas próprias conclusões e que Deus te abençoe, te guarde e te aguarda para o próximo panorama. Fique com Deus, Shalom.